Irmãos, bom dia a todos, tudo com a graça e a paz. Ciência, né? Fazendo. Estamos na lição 4. Nosso presbítero Paulo já iniciou na semana passada. Até a introdução. Hoje o ponto 2 da lição 4. Lembrando que a nossa lição verso 5. Então, certo de que cada um tem alguma coisa problema. E até o 9, que inclui a aplicação da terça-feira, né? Após, como graça, saber tanto de nosso, que está registrado esse verso, o verso 7. Eu acabei lendo, não foi? De novo, então? Eu acabei pulando para o verso 7. Verso 5. Quanto a vós outros, servos, e o vosso Senhor, carne, por a sinceridade do vosso a Cristo, não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos, indo de boa vontade, com bem? Vou deixar registrado o verso 7 para a gente depois eu fiz. Orar? Meu Deus, entregamos este momento mais uma vez, ó Pai, sabendo o peso da tua graça nos constrange. Essa graça, ó Pai, que nós ecoamos para todo mundo, por meio do teu Espírito, ó Pai. Peço, ó Pai, que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Nós compreendemos tudo que está em jogo e a revelação colocada a nós por meio. É, eu com Deus essa a vocação e o que todas as coisas para glorificar o próprio Deus. O próprio versículo que nós lemos, devemos falar, devemos falar como se para o próprio Deus assim estivéssemos falando. Então, se é essa a compreensão, o entendimento das coisas ordinárias que nós trabalhamos, não é diferente. Dentro desses diversos ofícios,
a gente ele acaba distribuindo funções e habilidades diferentes para as pessoas. E esses serviços diferentes têm o objetivo de eh, abençoar. Viu que quando existe essa diversidade de atividade, perspectiva como esse chamado de Deus, né, para a execução dessa atividade, para honrá-lo com a força, não, isso tem, poderia dizer, até um elo inquietação de habilidade dada pelo próprio. E a gente viu também que a gente tem habilidade para ver mais ou menos o feeling nós temos, né, quanto à habilidade. Essa vocação dada quanto o chamamento de Deus para uma determinada atividade, acaba palpitando dentro daquilo, das diversas atividades que nós temos. Mesmo que a atividade essa, né, penosa e árdua. Tá? Imagine só que determinadas atividades foram omitidas, determinado para o próprio desenvolvimento cooperativo da sociedade. É, nada? Bastante interessante. A ideia cooperativa da pessoa na construção do lápis. E acha no YouTube, tem como título Eu, o Lápis. E conta a história do lápis desde o seu nascedor, a extração ali, a árvore para poder fazer lápis, o grafite, como, sei lá, a peçazinha acomoda, racha. Então, todos esses utensílios, se uma só pessoa tivesse posse dele, seria talvez impossível que não o faria. Então, várias pessoas em várias partes do mundo cooperam entre si, mesmo sem conhecer, muitas das vezes até odiando uns aos outros. Sabe que existem nações que não se batem uma com as outras, né? Questões ideológicas ou perspectivas também políticas e religiosas. Mas mesmo assim, essas pessoas cooperam entre si. E aí, a gente tem acesso, por exemplo, a pessoa empreender-se para. E essa dinâmica própria, né, da realidade, é uma dinâmica dada pelo próprio Deus. Nosso Deus é soberano. Mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, elas são movidas por esse start divino. A vocação, ela está muito ligada a isso. A gente viu que a palavra vocação, ela tem significado de chamado. Então, determinadas atividades feitas, Deus é o próprio Deus assim. Não tivesse, sei lá, uma certa a pessoa dissesse, não, a pessoa nasceu para aquilo ali, né? Como se fosse uma escolha individual ou estivesse imanente no próprio sujeito. A gente viu que vocação, enquanto chamamento, ele vem de fora para dentro. Foi? Então, o chamado ele vem de fora. O chamado ele não. Bem, a gente viu também que chamada a vocação enquanto chamada de Deus é o bem para a sociedade. O próprio somente para o bem. E vamos agora para o ponto 2 da nossa lição.
Para a gente poder, talvez, ter mais ou menos ali para que você escave ou fareje um cachorro, né? Farejando determinados, determinadas partículas que talvez não são dados ao olho e ao olfato humano. O ponto A da parte da lição. Então, uma das formas de buscar ele não ter escolhido isso para a vida dele, de forma programada, mas as habilidades dele, artísticas, né? Tocar, por gostar da questão da arte, veja, levou ele a produzir arte todos os dias. Então, veja, essa investigação individual do sujeito é extremamente importante para você, a sua própria vocação. Então, assim como as pessoas são diferentes, Deus distribuiu também diferentes habilidades. E Deus distribuindo essas diferentes habilidades, às vezes a gente acaba ficando numa tentação, que é justamente o ponto 2, a letra B da questão, vai falar sobre a priorização, por exemplo, de escolha de uma determinada atividade pelo simples ganho financeiro. E a gente vai aprender no dia de hoje que esse não deve ser o objetivo principal para a escolha de uma determinada atividade. Porque se assim for, muitas das vezes você vai se deparar com profissionais que, como comumente a gente escuta, né? O sujeito existe extremamente fadigado quando vai iniciar, por exemplo, uma semana e ele vai ter que voltar a trabalhar. É como se ele estivesse indo para o matadouro em fazer uma determinada atividade. Isso se dá, e lembrando de uma outra fala do Pedro Cícero aqui, né? Nos permite a gente também ter essa sensibilidade para poder ter as aptidões, né? Quando ele trouxe a memória de que quando você faz aquilo que você gosta, vamos traduzir aqui, quando as aptidões estão pulsando na sua atividade profissional, você não vai estar fazendo aquilo ali, mesmo sabendo nós que a fadiga está possível, né? Mas você não vai fazer aquilo ali como trabalho, né? Então, quando você faz aquilo que você gosta, você não, entre aspas, trabalha, né? E entender justamente essa dinâmica, a gente, o querer de Deus para as nossas vidas. E esse querer de Deus, por mais que extrapole até as nossas, pelo menos em uma visão mais humana, né? As nossas forças, a gente sabe que Deus ele capacita esse chamado. Nem foi objeto de discussão nossa na semana passada aqui. E esse chamamento, essa vocação, ela não vem pronta, né? Acabada. Esse chamamento permite que o sujeito, dentro do próprio processo, ele se melhore a cada dia. Então, o primeiro ponto que talvez a gente tenha que observar para a escolha de uma determinada ação, aí aqui vai pegar, por exemplo, a revista do professor, como a gente escola, uma sala de adultos, né, de jovens, tem orientações, por exemplo, para os pais sala para com os filhos, né? Ensinando, orientando para que os pais, por exemplo, direcione a escolha dessa profissão do filho, questões muitas das vezes acidentais ou periféricas, né? Eu costumo dizer que quando o sujeito faz aquilo que gosta ou exerce com esmero essa aptidão, ele tendenciosamente vai ganhar dinheiro quase de forma natural. Às vezes o sujeito ali
fazendo uma coleta seletiva de reciclagem, o sujeito vai fazer, né, uma melhora para o meio ambiente ou fazer aquilo que ele identifica como essencial e ainda, como a gente às vezes vê o sujeito, né, catador, o sujeito começa a desenvolver atividade com muita habilidade, aí passa a comprar os próprios objetos ali, aí de repente monta ali uma reciclagem, e aí dali, por exemplo, pode vir, se for a habilidade dele, a ser até um empresário, né? No próprio ramo. Então você vê a escalada dentro dessa própria aptidão do sujeito. Então, às vezes, aquilo que pode ser passar desapercebido por muitos indivíduos, né? Quando o sujeito tem essa habilidade e ele considera essa habilidade e dá vazão a essa habilidade, ganhar dinheiro é uma tendência quase natural. Mas repito, a própria lição, tá? E essa não deve ser a principal, né, ao escolher. Então, porque isso pode não olhar com a própria aptidão. E aí, o sujeito pode escolher fazer medicina pelo imaginário coletivo, que medicina seria essa área que daria um dinheiro rápido, né? Mas aí você se depara com indivíduos aí que, perdoe o termo, né? Pedaço de cavalo, né? E às vezes aquela ação que espera que o sujeito tenha mínima habilidade, ele trata o outro ali simplesmente como objeto de estudo, quase. Onde o distanciamento prejudica até o próprio tratamento. Existem inúmeros estudos e pesquisas nessa área, por exemplo, de tratamento oncológico, onde diz que essa relação com o médico e escala dentro da evolução do tratamento. Esse distanciamento, como muitos tentam querer colocar, né, acabou prejudicando. Porque esse ponto de referência é extremamente importante e tal. E a gente vai saber identificar isso essa orar seria ó, é meio caminho mais pavimentação boa para você escolher habilidade de quer comentar alguma coisa desse primeiro ponto? Exemplo sobre a questão. É vazado isso. Isso geralmente quem faz é um menino novo que chegou. Ah, se chegou agora, coloca para vazar. Aquela explicação. Tem um rapaz, ele começou assim e ele se dedicou, na verdade, casa com o que você está falando, né? Identificou essa aptidão dele, trabalhar com gesso. Rapaz, hoje ele dá curso sobre vazamento de modelo no Brasil e fora do Brasil. Ou seja, Que aquilo que era a porta de entrada para a profissão. é um negócio simples, tá? Trabalhar com gesso. Lá, vazar, fazer modelo. Então, dá curso no Brasil, curso no Brasil. Então, veja, talvez a própria aptidão e habilidade dele se deu de forma espontânea, né? Meio despretensiosa. E é justamente isso que a gente. Essa sensibilidade ela é de grande valia, de grande importância. Consiga estar nesse lugar, né? Onde Deus era dentro do desenvolvimento de uma determinada atividade.
Sim. para ganhar dinheiro, não porque eu vou ganhar dinheiro fazendo trabalhar com excelência e ficam patinando. Aquela coisa, como você falou, um profissional muitas vezes indigesto, um profissional antipático, que os cientistas não querem trabalhar. Ele pega o trabalho, quer tirar logo o trabalho para fazer o dinheiro entrar. Então, só para ajudar, quando a gente consegue entrar nessa linha que você está explicando, as coisas fluem na vida Sim. do homem, na vida do ser humano. Dito, né? Dinheiro, ninguém aqui é ingênuo para dizer que não gosta do dinheiro, né? Ele é o meio para a gente poder ter acesso a determinadas coisas no mundo ordinário. Mas ele não pode ser a primeira ideia, né? Que vem na cabeça. Porque se assim for, a gente corre um sério risco, como o nosso irmão Calvino já nos alertou, né? E elevar esse sujeito enquanto um ídolo. E tem muita gente que acaba sendo escravo desse objeto, né? E a Bíblia nos alerta, a própria lição traz aí como mote, é justamente que entenda o que é que Deus tem para vidas, consiga compreender, entenda aquilo que Deus quer para a nossa vida. Os flashes de aptidão para aquilo, isso vai facilitar para a própria escolha profissional. Como a gente já falou e está bem conectado, né? O ponto B aí vai dizer que você, né, não deve, ao escolher uma profissão, priorizar só e somente só o ganho financeiro dessa profissão. E se for a primeira ideia, o sujeito ele vai, muitas das vezes, aproveitando novamente, patinando. Não haja possibilidade do sujeito iniciar, por exemplo, de uma atividade profissional e mudar. Não há nenhum problema nisso. A vida leva dentro de uma modificação. Eu entendo, né? Que uma providência divina permite a gente, às vezes, sair de uma profissão para outra. Mas você vê determinados indivíduos que ele fica ali, ó, saindo de uma profissão, entrando em outra, e nenhuma delas como se completasse, né, a sua própria vida. A gente está vendo aqui que a vocação, esse chamado de Deus, é uma complementação da própria vida nas atividades ordinárias. E o ganho financeiro ele tem que ser, né, um objetivo secundário. Como eu comentei aqui, né? De forma extremamente natural, isso vai acontecer quando você vai fazer aquilo que é verdade, é aquilo que Deus chamou. Tá? Lembrando novamente, vai aqui todas as coisas que nós homens que ter sempre essa não está fazendo para os homens. Então, tendo essa consciência, você vai fazer sempre o melhor, ofertar sempre o melhor. Bem? E lembrando novamente esse ponto aí de priorização do sabe que existem determinadas atividades pela própria dinâmica, possibilidade de para poder a atividade, a relação de remuneração da atividade em si acaba sendo menor. E não significa dizer que a remuneração só, aquela atividade ela é desprezível. É também exemplo nosso aqui. Uma simples coleta seletiva, se ela deixar de ser feita, vê aí o caos que a cidade fica. Então, aquelas atividades mais horrendas, imagine só, jeito que é perito criminalístico, ele precise fazer lá uma exumação de um corpo, desenterrar um ali para poder buscar a carga dentária.
aproveitar aí a deixa das próteses, né? A carga dentária para poder identificar um determinado indivíduo. Tive uma colega que ela era perita criminalística, né? E ela dizia que a primeira exumação de corpo é extremamente chocante, né? O cheiro da putrefação do corpo humano é incomparável a qualquer outro animal. E ela dizia, e aí a gente vai compreender, né? Sei lá, é um perito criminalístico, ou então trabalha lá no IML, ele consegue fazer serviço lá, chega lá, pegar a marmitinha dele e comer. A gente não fica imaginando isso, mas essa colega minha dizia que a primeira vez que ela fez uma informação de um corpo lá, aquilo foi chocante, porque o cheiro ficou marcado na sua memória. Então, mesmo depois que ela não estava mais naquele ambiente, o cérebro dela cheirava, lembrava do mau cheiro. Então, até atividades como é um chamado mesmo de Deus. Se tu não tiver estômago para isso, literalmente, né, você não vai fazer. Né? Verdade. Aquelas profissões que a gente se depara e fala, meu Deus, faz isso. Videozinho. Era limpando um bueiro, ele saía de dentro de um bueiro, não sei se você vou ver isso. Aí ele tava todo com barata saindo assim, passando por frente dele, né? E aí, na verdade, era um vídeo fazendo de contraponto ideias com humanistas, fazia justamente referência a isso. Tem determinadas atividades que é extremamente, é, talvez não tão prazerosas, mas aquele sujeito faz ali com maestria, sente muitas das vezes até bem, né, contemplado. Essa contemplação me parece que é justamente uma identificação dessa aptidão. Certa feita também eu trouxe um exemplo de uma profissão, um risco muito grande do sujeito que é mergulhador, ele vai mergulhar para poder fazer paros, por exemplo, plataformas de petróleo lá de baixo. Um risco muito grande de morte, né? Tem indivíduos que assim fazem. E muitas das vezes, claro que é fadada a possibilidade de acontecer um acidente, ou de qualquer profissão, né? É, mas mesmo com esse risco ali, fazendo mais. Imagine só o sujeito que se predispõe a sua vida pelo outro, né? Por um determinado ganho vida de um policial, por exemplo. O juramento do policial ali, ele se coloca como um guerreiro que ele é, né? A dar a sua vida pela própria sociedade, justamente porque está fadado dentro da atividade dele, que é uma atividade de risco, é ofertar a sua própria vida. Essas coisas, e às vezes a gente vê, quando a pessoa realmente tem o perfil para aquilo, né? Ele faz aquilo ali com verdade, fala, rapaz, parece que realmente o cara nasceu para aquilo. É comum a gente falar isso, né? Quando diz que o sujeito nasceu para aquilo, justamente é essa identificação de aptidão, de habilidade. E quando o sujeito, colocando entre aspas, nasce para aquilo, já viu, era mais só para poder aproveitar aí comum, e de regra, ganho financeiro não é a priorização. A priorização da contemplação pessoal no desenvolvimento da própria atividade. Vem até aqui? Sobre esse ponto, priorização financeira. Alguma coisa? Tá? Letra C. Da orientação. Melhor caminho para escolher.
Então, identificar ali as suas aptidões, não priorizar somente, já vai eliminando, né? E como Pedro, parando um pouco as arestas, ver com mais claridade o que é que quanto vocação. Mas para que firme a gente orientação de Deus. Gente, Deus nós entender o que é que ele tem melhor para as nossas, para que a gente não corra em si, não perca tempo, coisa incerta. Deveria antecipar a orientação a Deus, oração a Deus para aqueles, né, que estão na busca aí, jovens na busca, ou aqueles que talvez já estão trabalhando, não, e não se sente eminentemente aí vocacionado, importante não só para a idade, isso é de grande orientação. Tenta a escolha e aí a orientação, reforço, né, dessas áreas da nossa vida devemos fazer, que é que Deus tem para você chamamento. Oi? Alguma coisa, os irmãos? Hoje não? Lembrando que o enriquecimento da aula se dá com participação. Alguém quer comentar alguma coisa? Engraçado que às vezes o irmão, quando está aqui, né, ele refere várias vezes, ele acha que ele está atrapalhando, pelo contrário, está sempre aí a aula. E segundo, está calado, meu irmão. Vamos seguir então? Ponto D, uma lembrança, né? Veja que caminhando, seja direcionando para aquele que está dentro de um lugar de escolha profissional e que você traz uma admoestação para os próprios pais, tem um papel de grande importância. Jovens, tá? Talvez não consegue ver as coisas com claridade, faz não forçar muitas das vezes a barra para que o sujeito escolha uma profissão ou pelo querer do próprio pai ou para é, herdar, né, a profissão. Aí é médico, aí é engenheiro, e assim sucessivamente, né? Mesmo sabendo que há um certo tendenciamento, mas tá, eles já experimentaram, né? E apontando esse caminho que eles já experimentaram, em certa medida, pode adiantar, né, esse caminho para o próprio filho. Em determinadas profissões,
claridade, né? Acaba realmente a palavra aqui, herdando a profissão do pai, né? É, médico aí acaba herdando ali os pacientes, advogado e acaba. Mas o ponto D da lição vai fazer admoestar os pais para que os pais não façam tendenciar na escolha para o desenvolvimento de determinada atividade profissional. E se assim pode correr o risco de prezar as habilidades, prezar o próprio querer de Deus para ele em uma determinada. Nesse ponto D aí tem um comentário de Calvino sobre o assunto. Vai dizer o seguinte, ó, Calvino, de cada um com diligência para consigo. Pais não tenham esse costume de dizer qual a mais rendosa. Antes, estes julguem, quando houverem considerado em que é que meu filho poderá ganhar vida, como proverá para que sirva ao próximo, uso a arte da. E ainda, Calvino, assim, pois, por essa razão, ter sempre diante dos olhos que qualquer estado que vive, claro que Deus marcha adiante. E assim nos chamassem caminho que abram, certo é, jamais alguma será dele aprovada se não for dela, sem não redundar em cara de Calvino. Essa ensina vocação da semana passada, e, por exemplo, definhamento e a própria definhamento desse serviço profissional pelos indivíduos, né? Quando a gente fala em serviço, é você entregar muitas das vezes um produto, e esse produto é o próprio serviço, o exercício da própria atividade, né? Hoje em dia é muito comum até as crianças, né, serem cooptadas com uma postura meio passiva de ganhar dinheiro. Me parece que quando se fala em exercício profissional, é sempre entrega de uma coisa. Na verdade, atividade profissional sempre é entrega de alguma coisa. Então, não existe possibilidade de você ganhar dinheiro dentro de uma profissão de forma passiva. E hoje a gente vê muito, entre aspas, aí, de tal influência. O sujeito, ele acha que ganha a vida só e somente só pelo tal do arroba. Não sei se alguém já viu até memes nesse sentido, né? Então o sujeito ele acha que ele consegue pagar ali um jantar, um almoço, um lanche, pelo arroba que está carregado de seguidores lá nas redes. Então, a gente tem visto, por exemplo, uma movimentação claramente está fadada ao fracasso, né? Teve um certo indivíduo, bastasse 2 horas sem energia, de quebra, né? Sem internet, e essa geração que hoje aí entra em parafusos. Por quê? É como se não conseguisse ver fora dessa matriz tecnológica, onde ter amigos ali na internet tem um significado
há um desprezo na própria realidade. Não sei se você já tiver a experiência de ter ali um sujeito na sua rede social, passar por ele na rua e ele nem olhar para sua cara. Já alguém já teve experiência nesse sentido, né? Aí fala, pô, o sujeito é meu amigo lá nas redes sociais, mas na rua ele passa e nem na minha cara olha. Não sei se alguém já assistiu aqui. Na verdade, é um documentário quase ficcional que é quase uma descrição da realidade que nós estamos vivendo hoje. Que é um seriado, acho que série, eu não sei agora qual categoria ele está, né? Black Mirror. Quem já assistiu aqui? Recomendo. É bem inquietante esse Black Mirror, que vai fazer, na verdade, uma crítica social, né? Das redes sociais. E aquilo que, no período lá, que já tem um certo tempo, acho que deve ter quase 5 anos de inauguração desse série, era uma crítica que hoje a gente está vendo de forma clara. Por exemplo, o sujeito ser medido lá no Black Mirror, o sujeito, por exemplo, até a escolha de onde morar estaria diretamente ligado à quantidade de seguidores que o sujeito tivesse nas redes sociais. Então, se você tivesse poucos seguidores, é como se você estivesse à margem social. E a gente tem visto de forma clara, né, abrindo esse leque acerca daquilo que a gente está trazendo hoje aqui, e esse descolamento total da própria realidade. Né? Então, indivíduos que acham e depositam, por exemplo, certo ganho financeiro pelo simples fato de ter uma quantidade de pessoas nas suas redes ali. Então, com isso a gente não está aqui desprezando a possibilidade, né, de uso do Marte ou coisa parecida. E a gente, claro, não careta a palavra, né? Mas desprezar, por exemplo, determinadas ferramentas que é bastante usuais para atingir determinados públicos. Então, vê que a nossa, acho que até um comentário do Marcelo, certa feita, né? Onde ele dizia, nossa, transmissões são feitas e depositadas lá nas redes sociais, né? Então, pessoas têm a possibilidade de ter acesso a esse conteúdo, pessoas podem ser alcançadas também por esse conteúdo. Então, a gente vê aí muitas igrejas com transmissão dos cultos. Isso foi uma ferramenta extremamente útil para alcançar indivíduos, né? Há muitos relatos, por exemplo, agora no próprio contexto da pandemia, né? Ali, das vezes, indivíduos que não se sentiam muito bem ou já estavam sendo incomodados por estar em determinados movimentos, foram ali alcançados por uma mensagem recebida no próprio celular, e aí tiveram acesso, por exemplo, ao conteúdo, né, bíblico pregado de forma expositiva comumente nas igrejas presbiterianas. E a gente vê muito essa migração de pessoas, né, vindo para a igreja presbiteriana de outros segmentos ditos religiosos. E a ferramenta tecnológica, a gente não pode negar que foi um uso para alcance. Mas ela tem que ser meio, como toda ferramenta. A ferramenta ela não tem sentido por si só. A ferramenta sempre é meio. Porque se a ferramenta tiver sentido por si só, ela desprende, né, daquilo que é a sua função. Então, parece que o comentário de Calvino alerta nós, estamos, por exemplo, a cair nessa esparrela. Tem colocar moleque, né? Mais ou menos a minha moleque eu sou. Cara extremamente brilhante, né? Mas eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, traquejo e o manejo dele nas redes sociais pelo simples fato dele reproduzir. Você vê a intenção dele de vender produtos somente por engajamento. Um pastor chamado
Tiago Martins, se alguém já ouviu. Ou seja, não pode se negar que moleque brilhante, né? Teólogo, mas eu às vezes tenho uma certa repulsa com muitas posições dele, justamente por conta dele estar nesse lugar. Aí ele se autodeclara o teólogo da internet, né? O teólogo do YouTube. Eu fico um pouco meio assim, saudado. Então, é como se Calvino aqui estivesse alertando mais ou menos. É o sujeito se diz, né? Usar a ferramenta para atingimento, mas ele quer vender um produto. Parece que o objetivo que eu estiver julgando, perdoe, mas me parece que em alguns momentos ele acaba caindo nessa esparrela, nesse jogo muito próprio aí, né? De ganhar pelo simples like. E aquilo que talvez seria uma ferramenta e o objetivo era o atingimento e a propagação do evangelho ou teologia refinada, às vezes o objetivo é somente um clique. Assistir o vídeo dele, pouco importa se você vai ser atingido pelo aquele conteúdo ou não. Então, por mais que exista aí caminhos fáceis para serem trilhados ou comuns para pessoas comuns, mas nós não devemos esquecer que não somos pessoas comuns. Pode ficar à vontade, presidente. iPhone, né? A Sandra está falando do iPhone, usando como exemplo o iPhone, usando como exemplo um copo descartável, que o mundo pega, ele destrói, tal, Ah, uma sim. bala. Tá. Aí perguntaram para ela numa entrevista por que ela usa tantos exemplos fora do contexto bíblico da palavra de Deus, né? Que é rica. Aí ela responde, mas esses exemplos bíblicos não dão like. Ela é bem clara. Entendeu? Veja, eu sei que você está dizendo. É uma moleca também, né? A gente não pode negar. Nova, extremamente nova, que hoje está milionária, né? Só por likes e curtidas. E engajamento, para utilizar o termozinho muito comum dos dias de hoje. Por engajamento. Onde você, às vezes, mede determinados profissionais pela quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais. Realmente. Aí eles conseguem vender propaganda. É marketing. Mas aí a gente não pode esquecer. Nós, enquanto sujeitos que carregamos o estandarte da verdade, a verdade, viu, presbítero, nunca vai ser palatável e deglutível de forma tranquila. Sempre vai descer me rasgando, entendeu? E aí é muito mais fácil você ser cooptado por aquilo que é superficial, que é periférico, que é antibíblico às vezes. É o que as pessoas querem, né? Muitas vezes. Materializar. Nem tudo é materializável. Ainda mais dentro do contexto onde, né, o sujeito vai dizer, dentro do exemplo do nosso irmão aqui, questão do marketing, né? Há quem diga que até a quantidade de minutos de um determinado vídeo impacta do sujeito assistir ou não assistir. E essa própria geração também está muito imediatista, sei lá, se o vídeo tiver 10 minutos, ninguém assiste, mas se tiver 30 segundos, sim. Uma questão para ganhar dinheiro. A gente fala, ouve tanta questão de trabalho infantil e tal. Mas quando você vê, tem uma menina, por exemplo, um exemplo que ela fala muito, ela novinha, com febre, o pai postando, enfim. As empresas, como assim falou, começam a colocar suas marcas na vida. O que está fazendo?
A menina está trabalhando, porque agora ela tem que gravar um comercial, ela tem que entregar um serviço. E isso não é trabalho, é um trabalho infantil, lógico. Que é. Aí vão enfeitar. Não, não é mais é. Se está entrando o dinheiro, se está entrando. Se a pessoa tem que entregar um serviço. Aí dentro dessa linha cai, como essa adolescente, aqui do ponto dele, um alerta aos pais. Aos pais. E quando Calvino vai colocando, quando é destacado esse ponto do sermão que Calvino fez, Efésios 4:20, tem esse ponto aqui, fala assim, pois, por essa razão impõe-se nos ter sempre diante dos olhos que em qualquer estado que vivamos é necessário que Deus marche adiante. Deus marche adiante. Essa lição a gente precisa deixar claro, entender que ela é feita para servos, para cristãos, pessoas que foram salvas. Essa lição aqui não é para o mundo, é para mim, isso aqui é para nós. Que temos os nossos filhos para criar, e muitas vezes estamos na igreja e fora do contexto, da visão cristã do que é o trabalho, do que é a escolha, do que é a aptidão, do que é o chamado de Deus. Deus tem que ser louvado através da nossa vida. A gente observa vários exemplos de missionários que entregaram a sua vida a Deus para servir em história de um grupo de jovens, por exemplo, que foi trabalhar no serviço escravo. Eles foram e eles sabiam que não iam voltar, porque uma vez entrou lá naquela ilha, naquele local de trabalho lá, enfim, ele ia morrer lá. Jovens aceitaram isso como um trabalho, viram Cristo indo à frente dele, chamando, né? Então essa lição ela é para nós, então ela tem que ser realmente absolvida, processada, encaixada na nossa vida, para que a gente fundado, como foi hoje, a questão da aptidão, não o dinheiro, não só as finanças, mas a felicidade tem a ver com o ministério da pessoa, servindo ali no bueiro, numa escolinha lá no fim, no comércio, ou ali varrendo rua, cantando um hino, dando aquela vida. Então, assim, voltando para cá, isso é um alerta para os pais. O caso aqui era para ser um equilíbrio. Ele disse, porque os pais dessa com certeza têm uma base evangélica, mas viu naquela coisa era a forma do like, do dinheiro, das finanças que vai ter, e os pais agora diminuem. Então é bom mesmo que ela fale as aberrações. Tem coisa que ela fala que até mesmo ela age como que falei. Mas aquilo ali está sendo jogado e ela está sendo nada. E às vezes a besteira é que dá like, né? Exatamente. É a besteira que dá like hoje É em o que dia, ela né? fala. Falar da Bíblia não dá. Mas dá like é o que ela está falando. Ah, você está sentindo cheiro? Então, é isso aí, é o cheiro de Deus. Quando eu vejo, eu falo, rapaz, eu vejo para realmente rir, espetáculo ali, Cristo, ela está apresentando. Então, talvez a palavra-chave aí é esse alerta. Então, tem que acender uma luz para aquilo que pode parecer normal e comum para os dias. Então, os pais, por exemplo, tendenciar o filho a uma certa aparição de uma legislação que é bastante cara, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê dados de menores enquanto dados. O que significa dizer isso? Significa dizer que se houver o vazamento de um dado qualquer, de qualquer pessoa, se esse dado vazar de um menor de idade, isso traz uma consequência mais danosa para aquele que vazou o dado. Então, hoje a gente vê pais
ofertando, por exemplo, dados de menores, a imagem é um dado. E às vezes a gente não sabe a consequência disso para um futuro breve. Hoje a gente tem visto aí que dias atrás eu estava vendo análise da câmera do nosso celular. E a câmera do nosso celular, a câmera frontal não, a câmera da frente, ela não foi feita para o selfie, via de regra. Ela foi feita para fazer a captação de dados da íris, pontos do rosto que são extremamente exclusivos dos indivíduos. Tem um objetivo, né? Controle populacional. E aí a gente vê pais quando, por exemplo, nesse oceano hostil, onde muitas das vezes a gente sabe que a comercialização, por exemplo, de imagem, né, de crianças para uso de pessoas doentes, né, estão o tempo todo escancaradas aí, né? E muitas das vezes, por conta talvez de um ganho financeiro, o pai ali acaba caindo na esparrela, jogar o seu próprio filho nesse lugar horrendo. Então, a lição de hoje, ela nos alerta sobre perigos, bem? Então, Mas nós que estamos preocupados com e até fala, né, é, os filhos, mas eles têm uma tendência a se preocupar com e automaticamente querer profissões que eles achem, né, que serão a probabilidade dos filhos terem um retorno, serem bem-sucedidos é muito. Isso sem maldade, digamos assim, né? Faz no pensamento. Eu lembro que minha mãe mesmo, ela tinha o maior desejo que eu fosse advogada. Várias pessoas da minha família falavam, vai ser psicóloga, vai morrer de fome. Mas quando... E aí a vida, né? E o chamado de Deus, ela... Aí ela teve uma primeira crise de depressão. E aí eu fui estudar sobre depressão. E aí automaticamente comecei a entender quem cuidava de uma pessoa com depressão. Além do médico, aconteceram várias coisas que eu sempre falo assim na minha história. Foi a profissão que eu escolhi. Eu realmente estava em fazer. Mas, falando da questão, quando ela queria que eu fosse advogada, Isa, era pensando realmente em que eu fosse tivesse um retorno financeiro, preocupada com o meu futuro, né? Aí, e hoje trabalhando, né? Eu vejo isso presente. Pais que enviam os filhos para fazer orientação vocacional, muitas vezes, para entender as habilidades, que isso é interessante. Muitas vezes os pais, eles querem os ir numa profissão deles, mas quando eles percebem o resultado de uma orientação vocacional totalmente diferente, que o filho tem aquelas habilidades, não tem características para seguir, às vezes existe uma frustração, mas olha a questão da sabedoria, né? E de chamar a atenção a nós, enquanto servos do Senhor, e independente Jefferson falou aí, né? Independente da profissão, existem outros ganhos para além do financeiro. Lógico que o financeiro é extremamente importante. Mas a questão é quantas pessoas a gente percebe tem bom retorno financeiro e que não, né? Que são totalmente medicadas. Aí a gente... Pronto, então, título mesmo de conclusão,
nosso tempo estourou, nós devemos, né, além dessa pergunta, qual profissão escolher, nós devemos o tempo todo estar na nossa mente, como nós hoje, que é Deus está me chamando para fazer, depois de ter me dado meus talentos e me como eu. Então, nós não esqueçamos que todas as coisas que nós vamos fazer, nós devemos para Deus. Então, o nosso objetivo sempre será esse: a glória de Deus naquilo que a gente vai fazer, inclusive na nossa profissão. E quando a gente tem essa sensibilidade, como a gente viu aqui, a gente tem a possibilidade de analisar isso com muito mais fluidez, glorificar a Deus em um determinado exercício profissional, com uma fluidez tamanha, justamente por ser aquilo que Deus o vocacionou. Bem? Passa agora a palavra para a nossa irmã. O ciclo foi Efésios